irmãos? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10, do verso 19 ao verso 25. Hebreus 10, 19 a 25, diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Nós somos um país místico, devido à nossa formação católico-romana, presença dos cultos afros, presença de cultos indígenas. O Brasil tem uma espiritualidade muito mística. E essa circunstância, ela também penetra na igreja. Se você olhar para a igreja evangélica brasileira, você vai ver uma igreja muito mística, muito pietista, uma igreja que se baseia muito na questão interna, pessoal, onde a religião é uma questão do contato da pessoa com Deus, de umas experiências íntimas daquilo que a pessoa está sentindo. Isso leva a uns caminhos que não são assim tão saudáveis, porque a igreja começa a inventar algumas práticas, algumas atividades, algumas programações para satisfazer esse desejo, essa ansiedade ou essa necessidade de algumas experiências místicas, transcendentais, que podem conduzir a pessoa à presença de Deus. E, na verdade, a igreja procura, nesse sistema, criar alguns meios de graça, algumas maneiras de nós nos achegarmos a Deus, de nós agradarmos a Deus com as nossas práticas, de nós realmente movermos o coração de Deus com a nossa piedade, com a nossa sinceridade. E, na verdade, isso são boas obras, e são obras. Na verdade, nós estamos tentando, através daquilo que fazemos, daquilo que somos ou tentamos ser, nós estamos fazendo alguma coisa para agradar a Deus, para que Deus possa olhar para nós com mais piedade, que Deus possa se achegar mais a nós. Então, na verdade, muitas vezes a igreja, que se diz evangélica, bíblica, ela se torna uma igreja também de obras meritórias, onde a pessoa tenta chegar a Deus por si mesmo e através de algumas atividades que são colocadas como meios de graça. Isso nós sabemos que é pecado. Tentar chegar a Deus pelas nossas obras, pelos nossos meios, porque
nós nunca vamos conseguir fazer isso. Da mesma maneira que nós jamais seríamos salvos pelas nossas próprias obras, nós também seremos sempre incapazes de agradar a Deus através de algumas obras piedosas, de algumas atividades que aparentemente nos tornam mais próximos de Deus. E aqui a gente precisa enfatizar algo que é de extrema importância. Só pode estar ligado ao cabeça alguém que está ligado ao corpo. Ninguém pode se ligar a Jesus Cristo, cabeça da igreja, se não estiver ligado ao corpo, que é a igreja. Mas nós assistimos hoje um desprezo pela igreja. A questão da igreja passa por cima. A pessoa despreza realmente o corpo de Cristo e acha que pode ser cristão sem estar ligado à igreja. Mas no cristianismo, nós precisamos estar ligados ao corpo. E daí que a gente começa a entender a ênfase de Jesus sobre o batismo, que é o meio de nós entrarmos na igreja. Quando Jesus deu a ordem missionária à igreja de ir fazer discípulos de todas as nações, ele disse que eles deviam ser ensinados e batizados. Ele disse que quem crer e for batizado, quem crer e se ligar ao corpo. Então não há cristianismo desligado da igreja, não há cristianismo longe do corpo de Cristo, não há cristianismo em que nós tentamos agradar a Deus através de nós mesmos. Precisamos estar ligados ao cabeça, que é Jesus Cristo. E aqui a gente se lembra daquela parábola de Jesus, que está no Evangelho de João, no capítulo 15, quando ele fala da videira verdadeira. E ele diz que o ramo que está ligado a ele produz fruto. E o ramo que não produz fruto, ele é cortado da videira, é cortado do corpo. Ou seja, um ramo fora da videira não produz fruto, morre, seca. Então é preciso estar ligado à videira, ligado ao corpo, ligado ao povo de Deus, se nós realmente queremos agradar ao Senhor. E o Senhor instituiu, então, os seus meios de graça, para que fossem ministrados pela igreja, ministrados na igreja, ministrados ao povo dele, por meio de ministros, legalmente ordenados, para que o povo dele fosse alimentado, para que o povo dele tivesse uma comunhão mais profunda com ele. E realmente, quando nós participamos destes meios de graça, nós recebemos pela fé as bênçãos que Deus tem prometido ao seu povo. Nós somos levados à oração, nós somos levados à santidade, nós somos levados ao amor fraternal, nós somos levados a uma vida de serviço ao Senhor, quando nós realmente recebemos de Deus aquilo que o Senhor já preparou para nós. Não somos nós que vamos fazer, Deus já fez por nós, e nós agora precisamos recebê-los, para que eles operem na nossa vida a santidade, a devoção, a intimidade com Deus. E nós sabemos que estes meios são a palavra de Deus, lida, entendida, pregada, os sacramentos do batismo, da ceia, a liderança da igreja exercendo com fidelidade, são meios que Deus tem usado para edificar a sua igreja. Não são as obras que nós fazemos, mas aquilo que Cristo já fez por nós. E o texto que nós lemos, ele fala sobre isso. Vejam aí no versículo 19, o autor diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem, ousadia, para entrar no Santo dos Santos. E como nós vamos entrar no Santo dos Santos? Como nós vamos entrar na presença do Senhor? Ele diz, pelo sangue. E no versículo 20 ele diz, pela carne. Ou seja, quando nós
através do sangue e da carne do Senhor, que nós participamos na ceia, nós entramos no Santo dos Santos. Às vezes nós queremos entrar pela nossa força, pela nossa piedade, pelas nossas obras, pela nossa devoção pessoal, quando o Senhor já colocou diante de nós, numa manifestação da sua graça, numa manifestação do seu amor por nós, não que nós tenhamos que fazer, mas aquilo que Cristo fez por nós e que nos coloca diante do trono da graça de Deus. Veja, irmãos, a importância desse momento na vida da igreja, não só da ceia, mas do culto a Deus, porque lá no versículo 25 ele vai dizer que nós não devemos deixar de nos congregar, que o povo de Deus não pode deixar passar a oportunidade de estar junto, porque quando o povo de Deus está junto, ministrando a palavra, ministrando os sacramentos, estando na comunhão do Senhor, é que nós entraremos no Santo dos Santos. Entramos no Santo dos Santos. Mas às vezes nós achamos que não, só vamos entrar no Santo dos Santos se nós tivermos uma experiência mística, se nós enxergarmos alguns anjos, se nós vermos como Isaías viu, o Senhor assentado num alto e sublime trono. Mas é pela fé que nós podemos entrar e contemplar essas coisas maravilhosas que o Senhor já tem preparado para o seu povo. E nós, às vezes, tornamos as coisas mais difíceis e tornamos as coisas impossíveis, porque é impossível agradar a Deus se nós não nos achegarmos a Ele com fé. Diz aqui também essa epístola no capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima dEle precisa crer que Ele é galardoador, Ele é abençoador, e Ele abençoa a sua igreja, quando a palavra dEle é ministrada à igreja, quando a palavra dEle é pregada com fidelidade, quando a palavra dEle realmente faz efeito na vida da igreja. Isso é meio de graça, de sermos gratos a Deus. Precisamos estar congregados para recebermos essas bênçãos. Mas quando nós negligenciamos este meio e tentamos agradar a Deus por nós mesmos, a nossa vida se torna uma tragédia. É isso que Paulo nos adverte. Lá em 1 Coríntios 11, quando ele fala das instruções sobre a celebração da ceia, quando ele diz que se participarmos de modo digno da ceia, nós estamos nos alimentando, nós estamos sendo edificados, nós estamos sendo santificados, nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo. Mas ele diz também ao contrário, que quando nós negligenciamos, participamos de qualquer jeito, não participamos, deixamos, nós não somos abençoados. E alguns até comem condenação para si mesmo. E ele diz então que na igreja há muitos doentes, há muitos mortos espiritualmente, há muitas pessoas que estão sofrendo, às vezes, coisas terríveis na sua vida porque têm negligenciado os meios de graça que o Senhor tem nos dado, colocado diante de nós. Entrar no Santo dos Santos é pelo sangue, pelo corpo de Cristo, não é pelos nossos esforços, mas é por esse caminho novo que o Senhor Jesus abriu diante de nós. Irmãos, precisamos amadurecer a nossa fé, precisamos realmente entender aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por isso a palavra é meio de graça, precisamos aprender essa palavra, estudar essa palavra, nos aprofundar mais nessa palavra, porque aqui já estão tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco para o nosso crescimento espiritual. E ele diz: aproximemo-nos do trono da graça, aproximemo-nos desta mesa, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo em água pura. Aqui uma referência ao batismo, e se você vir a referência que é feita aí, essa palavra lavado, ela tem o significado de purificado, de aspergido.
aspergido o nosso corpo com água pura, quando nós já fizemos isso, quando nós confessamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Por isso a ceia é para aqueles que já foram aspergidos, por aqueles que já foram batizados, por aqueles que já assumiram o compromisso com Jesus Cristo. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O Senhor é fiel para cumprir nas nossas vidas. E aqui a gente vê uma questão de fé. Ou nós acreditamos que o Senhor é fiel para cumprir as promessas que Ele tem feito à nossa vida. Se nós nos aproximarmos dEle, do trono dEle, nos aproximarmos da mesa dEle, com fidelidade, com fé, com alegria, com gratidão, as promessas dEle serão cumpridas nas nossas vidas. Porque às vezes não vemos isso. Porque às vezes ficamos tão angustiados e correndo atrás de tantas coisas, tentando, de uma maneira ou de outra, alcançar a graça de Deus. Como é dito no mundo, precisamos alcançar a graça, conquistar a graça. Quando a graça não é conquistada, ela é dada, e já está dada pelo Senhor para a sua igreja. E o texto aqui diz, no versículo 24, consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Quando nós estamos dessa maneira adorando o Senhor, nós somos estimulados ao amor fraterno, somos estimulados ao amor ao Senhor, somos estimulados às boas obras, como sinal da nossa salvação, aquelas boas obras que já estão preparadas de antemão para andarmos nelas, se nós realmente andarmos segundo o propósito do Senhor. E ele diz então que nós não devemos deixar de nos congregar, porque quando nós nos congregamos, nós somos admoestados, a palavra de Deus nos é transmitida, nos é ensinada, e através disso a nossa fé é fortalecida, através disso a nossa fé é aprofundada, e nós nos tornamos verdadeiramente mais fiéis ao Senhor. Por isso, irmãos, nestes dias em que vivemos uma confusão tão grande da fé, nós precisamos entender aquilo que a palavra de Deus nos coloca diante de nós. Os meios de graça estão colocados para a igreja, foram estes instituídos pelo próprio Senhor, foram eles ordenados pelo Senhor para que fossem praticados na vida da igreja. Mas quanto nós temos negligenciado ouvir a palavra, negligenciado participar da ceia, negligenciado a comunhão, louvarmos a Deus com os nossos cânticos, como igreja, como povo. Se nós não estivermos ligados à videira, nós não produziremos os frutos. Se nós não estivermos ligados ao corpo, nós não estaremos ligados ao cabeça. Por isso, a igreja se reveste de uma enorme importância, porque foi a ela que o Senhor confiou a ministração desses meios de graça. Eles não podem ser, uma pessoa não se pode autobatizar, ela não se pode se dar a si mesma a ceia, ela não pode interpretar a palavra do jeito que quiser, mas o Senhor tem dado à sua igreja, essa autoridade e esse privilégio, mas muitas vezes isso tem passado ao largo em muitos lugares. A ceia é ministrada de qualquer maneira, é tomada de qualquer maneira, a palavra de Deus não é pregada, as pessoas são batizadas muitas vezes sem entender o que estão fazendo, e com isso tudo nós vamos vendo cada dia mais a igreja do Senhor se enfraquecer, vendo cada dia mais a igreja se tornando grande, cheia de pessoas mais vazias da palavra e da presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está presente nesses meios de graça, ele atua através desses meios de graça, ele não atua num vácuo, ele atua através daquilo que o Senhor tem instituído na sua igreja, porque se fosse
diretamente, o Senhor não precisava instituir esses sacramentos, instituir a palavra. Da mesma maneira, se o Senhor quisesse salvar os perdidos diretamente, Ele não teria mandado a igreja ir e pregar o Evangelho, não teria instituído a pregação do Evangelho para a salvação. E a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é diretamente, não é através de algumas experiências extraordinárias. Experiências fazem parte da nossa vida, mas não são meios de graça do Senhor para nós. Eles já estão instituídos e são através da igreja. Por isso nós precisamos verdadeiramente valorizar o corpo de Cristo, estarmos ligados à videira e produzir fruto. Eu sou a videira verdadeira, diz o Senhor, e meu Pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim produz fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. E Ele limpa através daqueles meios que Ele mesmo já colocou para a sua igreja. Mas aquele ramo que está nele não produz fruto, não está bebendo dessa seiva, não está sendo alimentado desta seiva, ele vai acabar morrendo e sendo colocado fora da videira. Por isso, irmãos, sempre que nós temos o privilégio de nos reunirmos, devemos aproveitar cada instante, cada momento, porque é muito precioso. Quantos não têm esse privilégio que nós temos? Mas quanto nós negligenciamos este privilégio? Tudo é mais importante do que estar na presença do Senhor, do que estar com os irmãos, do que estar recebendo os meios de graça. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa realmente nos perdoar da nossa negligência, da maneira como temos tentado nos aproximar dEle, pelos nossos próprios méritos, pelas nossas próprias obras, e não descansar naquilo que o Senhor já colocou diante de nós, e desfrutar dessas bênçãos que já estão preparadas para nós. E às vezes nós não desfrutamos, porque buscamos outras maneiras. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, Ele nos lavou de um modo completo e absoluto. E ali Ele se deu por si mesmo. E por isso Ele disse: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. E aqui Ele está falando não daqueles que participam de qualquer maneira ou negligentemente, ou distante do corpo, porque estarão comendo condenação. Mas Ele fala para aqueles que estão ligados à videira, para aqueles que estão ligados ao seu corpo. E essa é a verdade que nós precisamos aprender da palavra de Deus nesta manhã. Por isso, irmãos, com intrepidez, com coragem, com gratidão, vamos entrar no Santo dos Santos nesta manhã, pelo novo e vivo caminho que o Senhor instituiu, o seu sangue, o seu corpo. E vamos fazer isso com sincero coração, com plena certeza de fé. Aqui é o momento de você exercitar a sua fé, tendo o coração purificado de má consciência. Por isso nós pedimos perdão a Deus para participar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, e lavado e aspergido o nosso corpo com água pura do batismo, nós possamos realmente desfrutar da bênção de Deus na nossa vida, possamos descansar na graça do Senhor, possamos realmente ser verdadeiros cristãos que adoram o Senhor em espírito e em verdade, que prestam ao Senhor um culto que lhe é agradável, em nome de Jesus. Vamos orar, sobre a sua cabeça, vamos nos preparar para esse momento. De participarmos da ceia do Senhor.
Ore ao Senhor agora, peça perdão, confesse o seu pecado, peça que Deus lhe dê realmente esse entendimento da palavra dEle, que você possa entrar no Santo dos Santos nesta manhã, diante do trono da graça do Senhor, e aí obter a graça necessária para a sua vida. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, diz a palavra do Senhor. Esse é o novo caminho que o Senhor instituiu para entrarmos no Santo dos Santos com o coração sincero, com fé, com a certeza da bênção. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, bendizer ao Senhor, porque o Senhor já tem instituído, ó Pai, os meios pelos quais, através dos quais o Senhor abençoa a Tua igreja, o Senhor edifica a Tua igreja, o Senhor fortalece a Tua igreja, Pai. E nós Te louvamos, ó Pai, porque estamos aqui reunidos neste momento diante do Senhor, ó Pai, em plena certeza de fé, ó Pai, de que quando nós estamos reunidos diante do Senhor, e nós podemos entrar no Santo dos Santos, ó Pai, através, ó Deus, da ceia do Senhor, nós possamos nos aproximar de Ti, ó Pai, do Teu trono de graça, e aí receber graça e misericórdia para a ocasião oportuna, Pai. Por isso nós clamamos a Deus misericórdia do Senhor, confessando a Deus o nosso pecado, confessando ao Pai a nossa negligência, confessando ao Pai a nossa indiferença, confessando ao Pai a nossa ignorância da Tua palavra, confessando ao Pai o pecado de tentarmos chegar a Ti pelas nossas próprias obras, ó Pai, pelos nossos merecimentos, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Deus, como indivíduos e nos perdoa como pessoas, ó Pai. Ó Deus, e que nós possamos realmente desfrutar daqueles meios que o Senhor já tem colocado diante de nós. Ó Deus, que a Tua palavra seja viva e poderosa no coração da Tua igreja, Pai. Ó Deus, dá-nos esta graça, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, não endureça, Pai, o coração e os ouvidos da Tua igreja, por negligenciar, ó Deus, este meio de graça. Mas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra, lida, estudada, meditada, pregada, ensinada, possa prosperar na vida do Teu povo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos este privilégio, Pai. Fala conosco, Senhor. Ó Deus, fala conosco. Ó Deus, sensibiliza o nosso coração à Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra realmente possa penetrar nos nossos corações, na nossa mente e purificar-nos, ó Pai. Ó Deus, conceda-nos esta graça, não negligenciemos isto, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, perdoa, Pai, o nosso pecado, de maneira, Deus, que ao participarmos desta mesa, do corpo e do sangue de Jesus, nós possamos realmente, ó Deus, experimentar a purificação que vem do Senhor, o renovar da nossa fé, da nossa esperança, da nossa alegria, da nossa comunhão contigo, ó Pai. Como diz a palavra, ó Deus, que nós nos aproximemos com sincero coração, em plena certeza de fé. Ó Pai, dá-nos esta fé. Ó Deus, de que os meios que o Senhor instituiu na Tua igreja são suficientes para nos conduzir à Tua presença, Pai.
Ó Deus, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do teu povo, ó Pai. Quando nós negligenciamos os meios que o Senhor colocou diante de nós, ó Pai. Ó Deus, e conduza-nos, ó Pai, a oração, a intimidade com o Senhor. Conduza-nos, ó Pai, à santidade de vida diante do Senhor. Conduza-nos, ó Pai, ao amor fraternal. Conduza-nos, ó Pai, àquelas obras que vão glorificar o Teu nome e abençoar, ó Deus, a nossa sociedade, Pai. Ó Deus, e agora que estamos aqui diante desta mesa, instituída pelo próprio Senhor Jesus, ó Deus, que nós realmente sejamos dignos dela, Pai. Possamos participar de modo digno desta mesa, Pai. E, ó Deus, através disso, o Senhor possa levantar aqueles que estão abatidos, desanimados, aqueles que estão doentes na fé, aqueles, quem sabe, ó Pai, que têm apagado o Espírito Santo que habita neles. Ó Deus, que nesta manhã o Senhor opere com poder na vida do Teu povo, Senhor. Ó Deus, que o Senhor opere com misericórdia. Ó Deus, que o Senhor receba as nossas vidas na presença do Senhor.